projeto não é aquilo que já foi realizado. Então, quando a gente pede projeto, a gente está pedindo aquilo que será feito. Quando a gente pede relatório, a gente vai pedir aquilo que foi feito. Então, o projeto, na grande maioria das vezes, vai ter o verbo no futuro e o relatório, o artigo publicado, o resumo do congresso, o verbo, todos os nossos verbos devem estar no passado. E como que a gente inicia um projeto? Com uma pergunta. Então, a gente tem que definir o tema. Qual é o tema que me interessa? Qual é o estado da arte dele? Como é que eu me atualizo nesse assunto? E só depois que eu me atualizei, e a partir da minha pergunta, é que eu posso dizer assim, bom, realmente eu tenho um projeto para fazer, eu tenho uma pesquisa para ser estabelecida. Por quê? Porque eu observei que existem lacunas, existem lugares para novas respostas para as perguntas que estão sendo postas. Então, a definição do problema ou do tema, ele vai depender muito de quem eu sou, da minha história, das minhas capacidades de fazer. Eu não sou da área das engenharias, não sou capaz de montar um bom projeto da área das exatas, porque não tenho esse conhecimento. Eu vou certamente fazer alguma coisa que um especialista ou alguém um pouquinho mais avançado vai dizer assim, meu Deus do céu, mas isso é muito banal. Eu, na universidade, lá, né? Então, não estou falando isso para os meninos. Eles estão começando, eles são aprendizes de feiticeiros. Então, a gente tem que ver qual é o assunto, a gente tem que pensar qual é a delimitação geográfica que a gente vai fazer esse trabalho, quais são as delimitações e as limitações temporais. Eu tenho até no meio do ano que vem para pensar no projeto, realizar esse projeto e ter dados suficientes para fazer um relatório para trazer para a FACT de 2019. Então, eu tenho limitações temporais, eu preciso ver isso. Ou o meu projeto pode durar 2 anos, ou é uma tese de doutorado que pode durar 4, ou é um projeto de vida em que eu não tenho muito a limitação de tempo. A gente tem que definir isso muito claramente quando a gente inicia um projeto. A gente vai atender que espécie? A gente vai trabalhar com que espécie? Com humanos, com plantas, com animais, com bactérias e etc, etc, etc. A gente vai trabalhar com materiais elétricos, materiais... vai trabalhar com metais, vai trabalhar com o quê? O que a gente vai estudar? Qual é o nosso objeto? Tá? E se a gente está trabalhando na área biológica, e os meus exemplos são quase sempre mais biológicos do que não por conta da minha formação, a gente precisa pensar em gênero, faixa etária, e aí não importa se é a planta, se é a bactéria, se é gente ou algum outro animal. E como que eu sei o estado da arte? Eu sei o estado da arte porque eu vou lá buscar, hoje em dia, na internet. Tá? Ninguém vai, hoje em dia, na biblioteca, achar que vai encontrar as últimas questões postas numa biblioteca física. Por quê? Porque entre o trabalho ser realizado, ser enviado para a revista, ser publicado, ser distribuído e chegar na biblioteca, já passou 6 meses. E nesses 6 meses, na velocidade que as coisas caminham, pode ser que aquilo que foi publicado e que chegou na minha escola hoje já não é mais um problema, já não é mais a questão que está deveria ser pesquisado ou que tem a lacuna, porque alguém pode já ter respondido. Quais são os bancos de dados que eu vou buscar? Posso buscar no Google? Posso. Principalmente quando a gente não sabe quais são as palavras que a gente precisa procurar. Eu tenho uma vaga ideia do que eu quero buscar. Eu quero saber se a alergia alimentar
trabalho de tese da Isabelle, que eu não sei se ela está aqui. Enfim, o trabalho de tese da Isabelle que ela descobriu, por um acaso, nesse caso, que os animais, ao invés de emagrecerem quando estavam com o intestino inflamado, começaram a engordar. Então, e agora? Que palavras que a gente vai buscar na rede para saber se mais alguém já viu isso, se mais alguém já fez aquilo? Então, a gente vai lá, pode ir lá no Google geral e escreve inflamação intestinal e engordar. E aí a gente começa a achar as palavras técnicas. Aí, quando a gente acha as palavras técnicas, a gente vai lá para o Google Acadêmico. E aí a gente vai achar as palavras mais técnicas. E quando a gente acha as palavras técnicas que nos permitem achar os trabalhos científicos propriamente ditos, aí a gente vai nos bancos de dados específicos. Eu não tenho exemplos de bancos de dados que não são das duas áreas onde eu trabalho. Então, eu tenho um que é o ERIC, que é esse daqui. Nesse banco de dados, ele é um banco onde são publicados quase todos os trabalhos, ou muitos dos trabalhos, na área de educação. A maior parte em língua inglesa, mas também tem de outros idiomas. O Cielo, que é essencialmente um banco de dados que é publicado em português, espanhol e alguma coisa de francês. E na área biológica, onde a gente vai achar muitas informações, a gente tem o PubMed, que era inicialmente um banco de dados da medicina, mas que foi se ampliando e envolvendo outras áreas biológicas, ciências da vida de um modo geral. Então, como que eu procuro? Eu preciso saber quais são as palavras-chave. Então, eu posso procurar qualquer palavra? Não posso. Qualquer maneira de soletrar? Não posso. Por isso que quando a gente não sabe, o melhor caminho é Google Geral, Google Scholar, e aí você vai para os bancos de dados específicos. E a gente pode procurar por dois tipos de artigos. É uma área nova para mim, apesar do meu interesse por ela. Eu fiz uma pergunta, eu quero saber, eu vou procurar os trabalhos de pesquisa dos pesquisadores high-tech lá da ponta. Não sugiro que vocês façam isso. Eu sugiro que vocês iniciem com os trabalhos que são chamados trabalhos de revisão da literatura. Eles têm um impacto muito bom, eles vão selecionar os principais trabalhos a partir dos quais você vai conseguir depois trabalhar com essas informações. Então, inicia com trabalhos de revisão, se familiarize com essa linguagem que vai avançando na quantidade de conteúdo e, em seguida, você busca efetivamente o trabalho que foi produzido lá nos diferentes laboratórios. E como que você começa a organizar essas informações? Então, você leu uma série de trabalhos, você fez uma série de revisões, sistematizou aquelas coisas que você está lendo e agora eu vou começar a juntar para escrever meu texto, para escrever meu projeto, para então ou pedir fomento, ou pedir à escola para dar o espaço, ou o que quer que seja. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer um fichamento simples, que eu vou pegar as ideias principais dos autores. Ou eu vou fazer um fichamento mais completo, onde eu vou, além das informações básicas daquele artigo, eu vou guardar o resumo das ideias daqueles pesquisadores, os principais destaques que estão na introdução daquele artigo e na discussão dos resultados daquele artigo, e algum comentário que você acha relevante daquele trabalho. Isso vai facilitar muito quando vocês forem escrever os trabalhos. E na orientação dos seus alunos para escreverem os trabalhos e os projetos deles. Porque na hora que eles começam a fichar o trabalho e elencar quais são os destaques daquele trabalho, eles vão então concatenar as ideias e conseguir eventualmente
fazer boas argumentações e discussões lá no final e entender como que os resultados que eles obtiveram se encaixam na literatura. Então, um projeto de pesquisa, ele tem alguns itens que são obrigatórios e alguns itens que são considerados opcionais. Quem é que vai dizer se isso é opcional ou não? É o órgão de fomento, é o edital da feira, é a escola, enfim, para onde a gente está aplicando. Então, a introdução é uma contação de história para localizar o leitor. A revisão da literatura, a gente já falou bastante dela. Eu fui lá, busquei as informações, tal, sistematizei, fiz e comecei agora a escrever essa parte introdutória. O que deve conter essa introdução? Deve conter os fatos necessários para o leitor entender quais são os meus objetivos e quais são os métodos que eu vou utilizar. E por que eu estou utilizando aqueles métodos naquele tempo e naquela quantidade de experimentos, de grupos, de alternativas e etc. Essa fundamentação teórica, ela permite que eu gere a minha hipótese, ou seja, eu entendo que eu tenho isso. Então, se fizer aquilo, eu terei Y. Então, basicamente, a construção da sua hipótese é: se eu tenho isso, então terei aquilo mais. Essa formulação é a forma mais simples de hipótese, existem outras. Eu acho que os nossos alunos conseguem ir muito bem com elas. Então, eles fazerem uma relação causal entre os eventos que interessam. A justificativa e benefício esperado são dois tópicos que nem sempre estão nos projetos, mas não são obrigatórios, e eles causam uma certa confusão entre as pessoas. A justificativa é: por que é importante eu fazer aquilo? Por que é importante conscientizar as pessoas a usarem menos materiais que degradam dificilmente? Por que a gente deve reutilizar, reciclar ou fazer o quê? Por que é importante eu tomar cuidado de não ter o empoçamento? Por que é importante eu não ter mosquito por aí afora? Quais são as implicações? O que eu posso fazer? E qual é o benefício esperado? Bom, se a minha população entende, de fato, que eu não ter mosquito, o Aedes rodando por aí, então eu vou ter menos zika, menos dengue, menos complicações, menos febre amarela e por aí afora vai. Né? Então, se eu tenho menos mosquitos, se eu tenho menos vetores, então eu terei uma população mais saudável. E qual é o meu objetivo, então? Indo nesse mesmo caminho aí que eu estabeleci, vamos ver se a gente consegue reduzir o número de focos de larvas do Aedes nas redondezas da escola. Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro, antes de iniciar, eu vou definir qual é o método que eu vou utilizar. E como que eu vou quantificar? Tudo isso está dentro do meu material e método. Então, eu vou estabelecer o número de focos que eu tenho originalmente. Depois, eu vou fazer a conscientização. Por esse caminho, por aquele. Vou atingir os alunos da escola, os professores, os funcionários, os pais dos alunos, os familiares dos funcionários, dos professores e etc. E aí, depois disso, depois de 1 ano, depois de 2 anos, eu vou recontar os lugares aonde eu fui e quero saber agora se eu continuo com o mesmo número de focos. Se a gente parar para pensar, o governo federal, através das várias instâncias, e estadual, a gente tem muitas propagandas contra a Aedes, por isso que eu dei esse exemplo. E a gente continua tendo surtos. Tá? A gente continua tendo essas arboviroses sendo propagadas por aí afora. Então, talvez um assunto que vale a pena investir. Quanto tempo eu demoro para fazer as coisas? Eu demoro
Eu preciso saber. Então, eu preciso estabelecer um cronograma.